representação do prefeito Wallace nessa atual dificuldade jurídica que ele passa? Diante dessa realidade posta que eu identifiquei, qual a tática que os senhores definiriam e que esperança existe de uma retomada de posição? Pode. Bom, como eu estou chegando para compor com o meu querido amigo Dr. Patrocínio, a quem eu tenho a maior alegria de trabalhar junto nesse processo, né? Como muito bem o Enoque pontuou, pelo que a gente estava vendo nas notícias, a versão que está ficando é uma versão de um lado só, né? E em que pese uma sentença já ter sido prolatada com a cassação do prefeito Wallace e do vice-prefeito Wilton. Então, a nossa soma agora, nesse processo, é devido ao volume que ele tem. Tem 20 volumes e está sendo, então, coordenado pelo Dr. Patrocínio, uma nova estratégia de defesa, considerando a sentença que foi prolatada, né? E as fases recursais que estão vindo, que são extensas. E, como é conhecido, causas dessa envergadura se desdobram em vários recursos. Então, o Dr. Patrocínio nos convidou para fazer parte de uma equipe que vai analisar o processo em si, o direito eleitoral e também a questão da quebra do sigilo, que é uma questão de processo um pouco diferente do que nós somos acostumados no processo eleitoral. E nessa seara, o Dr. Wallace e o Sr. Wilton contrataram então o Dr. Eduardo Marrom, que tem experiência nessa parte de sigilo bancário e etc. Então, nós concentramos com o Patrocínio a defesa do processo eleitoral e do direito eleitoral. Chegando no processo agora, conversando bastante com o Dr. Patrocínio, nós conseguimos identificar que o processo ele tem um desdobramento e que esse desdobramento é que leva uma interpretação errada do que tem dentro do processo, que substancialmente levou à sentença do juiz de primeira instância, que é a questão da prestação de contas da campanha eleitoral e uma tentativa de fazer com que essa prestação de contas pudesse ser perante o processo eleitoral de uma AIGE desautorizar ou até tirar a autoridade da prestação de contas, induzindo a um julgamento de que houve caixa 2 e de que houve triangulação financeira para burlar o caixa de campanha do Dr. Wallace e o Sr. Wilton. E esse desdobramento é que convenceu o juiz de primeira instância, através da quebra do sigilo bancário, dos terceiros e da campanha do Dr. Wallace, de que houve ali algumas transações financeiras que feririam o processo eleitoral da campanha, e dizendo que isso, um conjunto de irregularidades apontadas, seria suficiente para caracterizar um caixa 2. Né? E a partir dessa linha, então, que se consagra a sentença que está recorrida. Né? Conversando e estudando com o Dr. Patrocínio essa situação e examinando a prestação de contas e as transações ditas ilícitas e que levaram à sentença, nós, Dr. Patrocínio, desde o início que está na causa, já tem essa convicção. E eu entrei na causa novamente numa linha de raciocínio, no sentido de corroborar essa tese, porque exatamente, novamente, nós estamos vendo aqui uma análise que aquilo que está posta de notas, de transação,
de movimentação financeira das empresas, não há sequer uma possibilidade de dar um gancho de que isto é Caixa 2. Por quê? Porque dentro da ação, da prestação de contas, nós não temos nenhuma ligação com aquilo que eles estão tentando imprimir, no sentido de que houve um desequilíbrio econômico por meio de pagamentos a menor do que o mercado, ou então uma movimentação financeira entre os doadores, mas em nenhum momento aquilo que está na prestação de contas e na movimentação financeira da campanha indica um uso indevido dos recursos. Se houve uma irregularidade, alguma questão que diz respeito aos doadores, não diz respeito ao processo. E o julgamento do processo é de capa a capa, essa que é a questão. Vamos considerar a prestação de contas? Então vamos considerar a prestação de contas. A prestação de contas foi aprovada. E se na prestação de contas tivesse um mínimo daquilo que foi acusado de subterfúgio, poderia se criar um gancho, mas não tem na prestação de contas. Vem a partir de uma quebra de sigilo bancário e que pega o movimento financeiro dos terceiros, que na justiça eleitoral não pode entrar. Se houve uma movimentação financeira de terceiros, a justiça eleitoral ela não pode fazer desse movimento um pedido agora para que estes proprietários de empresas X ou Y venham dar a esta movimentação uma confissão de que aquilo foi para a campanha, o que não aconteceu nunca, né? Então essa imagem passada ao longo do processo de que nós estamos vendo uma prestação de contas regular e um conjunto de irregularidades que, em hipótese alguma, o TSE até hoje considerou para fazer cassação de quem quer que seja. Se há irregularidades, como todas as prestações de contas, acontece. Vou citar o exemplo de 2010 da presidente Dilma. Foram 5 milhões de valores que não teve procedência. E nem por isso, dentro do montante da campanha... para regularização. E tudo mais. Então, o que acontece? Dá a essa prestação de contas e às acusações a essa campanha eleitoral, pelo que tem dentro do processo, como um Caixa 2, como movimentações financeiras para burlar a justiça eleitoral, realmente é algo que, na melhor das melhores tentativas de enxergar uma ilicitude nessa magnitude, como foi interpretado pelo nobre juiz da primeira instância, de fato eu acho que é desproporcional frente a tudo que se tem construído dos julgamentos em relação a 30A, porque nós temos que entender que esta causa ela está relacionada com o artigo 30A da 9.504, que vem a fazer o abuso de poder econômico e tudo mais na campanha. E esse 30A ele sempre tem que ser analisado sobre a proporcionalidade. Não vou falar nem em potencialidade, que é outra história, é proporcionalidade. E se olhar a proporcionalidade dentro desse processo, então, se isso fosse procedente mesmo, a prestação de contas teria que ter sido com ressalva. Eu não sei. Não com ressalva, ela foi aprovada com essa. Com ressalva. Ela teria que ser reprovada, né? Então, no caso, não conseguimos... Seria pena máxima aí, digamos. Não conseguimos identificar nada do que se apontou de irregularidade como algo que realmente viesse a dar uma desproporção tão grande. Mas tem apontamentos de que há preços menores de mercado. Jurisprudência do TSE é claríssima, que jamais uma diferença a menor nas campanhas eleitorais de orçamentos é motivo de cassação. A maior, no superfaturamento, aí seria por meio de quando a administração pública envolve, mas não é o caso, né? E aí culminando
sobretudo, com a questão da sentença dura da cassação frente às provas e o amplo debate que foi travado na questão do cerceamento de defesa, na questão de não dar oportunidade para a defesa participar em todos os momentos da forma como o direito constitucional nos garante. Então, essa discussão de preliminares, elas ainda vão ter desdobramentos. Agora, a questão do sigilo bancário, por exemplo, acho que a discussão ela tem que encurtar, porque o tribunal já decidiu pela quebra, e isso vai ser retomado em sede de TSE, caso não venha a ser reformada essa sentença, né? Então, substancialmente, o que tem dentro deste processo que possa, assim, e que deu essa amplitude da notícia, ela está calcada numa relação financeira que não se comunica com a eleição. Agora, iria se comunicar através do quê? A doação da empresa. Agora, o que acontece com a empresa na sua vida particular, ainda não temos lei que diga que o recebedor de campanha, de financiamento de campanha, de doação, o candidato, ele tem que investigar e pedir as contas, a contabilidade da empresa para saber qual é a origem desse dinheiro e como que ele trabalha. Isso nós não temos ainda no ordenamento jurídico eleitoral. É a responsabilidade dele. Né? Mas houve uma transação com o irmão. Né? O irmão tendo a sua empresa, como que ele vai fazer chegar a esse valor de doação? Essa é uma questão dele com a empresa. Agora, a doação da empresa dele para a campanha eleitoral, ela está correta? Está dentro da lei? Está. A prestação de contas aprovou isso. Né? Se houve empréstimo de A para B, isso não se comunica com o processo eleitoral. Né? O que importa é isso. Se eles tivessem feito uma medida judicial na época que consubstanciasse um desvio de verba pública que fosse de A ou de B, se pegasse um caixa 2 claríssimo de um montante daqui está sendo pago A, B, C e D, exclusamente, não tem nada nesse processo, nem na AIGE, nem na prestação de contas, dizendo que houve pagamento de prestação de serviço de objetos sem contabilização. Então está contabilizado. Então, automaticamente, o que está contabilizado, se tem diferença de preço, se foi pago para A ou para B, isso está dentro da prestação de contas. Então, eu concluo dizendo assim, seria realmente desautorizador nós pegarmos um caso em que eu tenho uma prestação de contas aprovada ou aprovada com ressalva e desprezá-la totalmente para criar uma outra prestação de contas paralela e que venha a ser, inclusive, aí sob a ótica do próprio Poder Judiciário Eleitoral, que, de repente, numa AIGE permite uma nova prestação de contas, que é sob a ótica totalmente diferente do crivo da Justiça Eleitoral, comum no sentido de fazer a averiguação das contas de campanha. Eu não posso desautorizar essa prestação de contas regular, legal, para criar uma outra prestação de contas do meu modo para incriminar o meu concorrente porque ele ganhou a eleição contra mim. Então, infelizmente, está posta. A sentença, nós não, em momento algum, nem o doutor Patrocínio, nem eu, temos a intenção de desautorizar a interpretação do juiz sobre os fatos. Foi uma interpretação que ele fez sobre essa ótica da leitura do direito eleitoral. A nossa esperança é que o tribunal, num colegiado, possa ter uma leitura, já também exatamente a palavra diz, colegiado, com várias tônicas. Né? Porque olhando o 30A com o que tem dentro do processo, e a jurisprudência dos TREs do Brasil e a jurisprudência do TSE, nós não temos força jurisprudencial para legitimar essa cassação. E aí, encerro o meu posicionamento sem sentido. A sentença fixando
o prazo de 24 horas para o segundo colocado tomar posse, ela também fere frontalmente aquilo que a jurisprudência do TSE e do nosso próprio Tribunal Regional Eleitoral tem fixado no sentido dos processos com cassação de candidatos em exercício de mandato. Nós estamos falando de um município que já está com 2 anos, 2012 foi a eleição, 13 e 14 inteiro, ou seja, 2 anos inteiros de exercício de mandato, com uma medida de tirar da mão do eleito pela urna em 24 horas, sem um mínimo de possibilidade de fazer um embargo de declaração na sentença. Né? Enquanto que o próprio TRE, aqui, nosso, há, em casos de cassação de mandato, pelo TRE em recurso, aguardar-se pelo menos a publicação, caso haja um embargo declaratório, do primeiro embargo. Por quê? Porque você não pode arrancar um eleito no exercício do mandato do dia para a noite. Isso é ferir com todos os princípios que levam à estabilidade da administração pública. E a tentativa do Dr. Patrocínio foi urgente de entrar com a medida cautelar para poder dar um efeito suspensivo nesse sentido. Né? Estamos, então, prestes a ter o julgamento do agravo, porque foi negada essa liminar. E que temos esperança também que haja uma revisão desse procedimento, porque nós vimos também, do dia para a noite, o município de Várzea Grande ter demitido mais de 200 funcionários, que é exatamente o que o TSE diz: olha, não pode haver desestabilidade na troca de poderes. E se comprovou que, do dia para a noite, quando se tomou posse, houve uma modificação administrativa na cidade de tal forma que causa totalmente instabilidade, uma total instabilidade. Então, assim, a esperança é que o tribunal reveja esse posicionamento monocrático que foi do relator, para poder restabelecer a ordem jurídica dos fatos e de decisões que já está consubstanciado nos tribunais e no TSE. Perder uma ação dessa por conta daquilo que de fato é a interpretação dos tribunais, que é a interpretação em cima do direito material, isso faz a gente até aceitar. Agora, perder uma causa dessa, porque há uma relação um pouco confusa de interpretação da aplicação do direito material, que é o 30A, em cima dos fatos, eu acho que causa uma perplexidade. Né? Então, o grande objetivo e a grande esperança é que nessa soma de cabeças a gente possa trocar ideias e ir para os julgamentos com uma troca de ideias que possa clarear mais essa disputa. Né? Como bem você colocou, a divulgação da causa, ela está como se de fato o prefeito Wallace cometeu todas as irregularidades possíveis para ser afastado. Isso não é verdade. Né? Dentro do processo nós não temos essa realidade dessa forma como está sendo colocado. É isso, padre. Eu perguntaria ao doutor Patrocínio se médico Wallace Guimarães, né, o prefeito, estava à véspera de comemorar o aniversário da sua cidade, de comandar os festejos desse aniversário, se ele foi vítima de uma injustiça. E o que é que o senhor, né, e o resto, o conjunto de advogados que agora estão se juntando para o encaminhamento dessa causa, pretende fazer para reverter essa injustiça? Vamos lá. Primeiro, agradecimento a você, enorme, colega jornalista que vai ser nossa futura colega de direito, o Blazac, o Barroco, que nos acompanha. Nós somos companheiros de academia, nós dois na mesma cadeira, sempre dando uma soma mesmo de esforço, pessoas que vêm também para observar todos os lados, quem estava fora do processo, para
auxiliar nessa missão. Faço algumas considerações, principalmente aqui, pegando a palavra-chave vítima, que você colocou. O Dr. Wallace é vítima desse processo desde o dia que ele ingressou no Paço Municipal de Vargem Grande. Digo porque o próprio partido com a coligação, eles ingressaram no mínimo com 6 ações. Todas as ações, inclusive essa ação, ela tinha sido já arquivada, inclusive todas. Se você lembrar os históricos das escritas do que está registrado nos anais da imprensa mato-grossense, você vai verificar que até caixão se plantou em Vargem Grande, em todas as esquinas, nos pontos principais. Então ele já era vítima desse processo. Se você verificar nos anais também, o que você registrou na própria imprensa, os títulos de eleitores que foram jogados em rios e riachos, enfrentando inclusive a questão meioambiental. Foi dessa forma que a coligação, o adversário, o partido adversário, ele saudou aquela pessoa que foi vencido nas urnas de uma forma soberana. Então, primeira questão, de todas essas, isso aqui, essa ação que nós estamos, que também foi arquivada pelo juiz monocrático, que o primeiro que examinou, só para fazer a respectiva lembrança. Não foi o mesmo que sentenciou? Não. Juiz à época. Outra questão que a gente coloca, na questão como vítima do próprio processo. A cada momento se invocou o 30A, da questão da ação, mas a cada momento era uma discussão. Era um jornalista, inicialmente, que não trabalhou na campanha, que era a primeira questão. Era um ônibus que nem da campanha participava, que era de um outro respectivo município, que nada tinha a ver, era a prestação de contas, eram determinadas questões, nada, na verdade, teve prova e indício de irregularidade, nem indício de irregularidade. A prestação de conta no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral foi aprovada, é uma prestação de conta grandiosa, todas com valores dos 3 principais colocados, a L, Dona Lucimar e o Dr. Wallace, todas compatíveis, iguais, números, cada um às vezes fez uma melhor contratação aqui, outra melhor em determinado segmento, como é normal. Mais ou menos, aproximadamente 2 milhões, mais ou menos, essa é a média, só para a gente não errar na questão dos números. Teve aprovação e nenhum tipo de vínculo teve. Todas as doações que foram realizadas, não houve nenhum tipo de notificação, tanto da Receita Federal, que é interligada, do TRE, ou seja, eles fizeram dentro daquilo que a lei permite, dentro daquele percentual. As pessoas jurídicas ou físicas que fizeram a doação, todas elas tinham patrimônio e caixa suficiente, fizeram dentro da lei. E lembrando, quero deixar registrado, o maior doador da própria campanha é o próprio Wallace. Essa é uma questão que a gente tem que deixar, ou seja, proveniente do próprio patrimônio dele, certo? E ele é o maior doador. Então, essas considerações a gente tem que fazer para colocar as coisas como deve ser. Atualmente, o que nós discutimos? Outra questão, lembrar que o próprio juiz que achou por bem, num primeiro momento, realizar a quebra de sigilo bancário, ele revogou essa quebra de sigilo bancário. Ela foi, na verdade, revista em instância superior, mas o juiz não achou nenhum tipo de indício, nenhuma motivação. O primeiro juiz que analisou a causa, o juiz que acompanhou efetivamente ao longo de 2 anos a campanha, nenhum tipo de indício, revogando a própria liminar que ele tinha
concedido inicialmente que a gente tinha retornado. Então, essas coisas nós temos que colocar. A posteriori, depois das oitivas de testemunha, depois das alegações finais, depois de todo o processo que se conseguiu a quebra de sigilo bancário. E, digo aqui, uma plantação massificada de que aquelas quebras de sigilo bancário de pessoas comerciais, pessoas do ramo empresarial que tiveram transações que eu não conheço, no fundo, e que não foi objeto, e foi negado a sua defesa, foi negado o seu ingresso como parte interessada pela própria Justiça Eleitoral, ou seja, não teve nem oportunidade de dizer qual é o tipo de relação privada. Mas uma coisa está patenteado no processo: nenhuma dessas operações, nenhuma, tem ligação com o Hilton e com o Dr. Wallace. Nenhuma. Não há nenhum tipo de ligação. A conta do Wallace foi apresentada, a conta do Hilton foi apresentada. Aliás, a conta do Wallace, do sigilo bancário, a parte até dispensou as questões para abreviar o processo, porque grande parte da conta dele, específica conta corrente de determinado banco, não foi acostado nos autos. Como estava quebrado, ainda nós insistimos que acoste para verificar que o valor que ele tem é produto da atividade econômica e do trabalho existente. Dentro do processo que nós estamos discutindo, nós entendemos, nós inclusive fizemos uma gráfica que deveria ouvir essas determinadas pessoas, que deveriam notificar essas determinadas pessoas, para eles pelo menos realizar, se defenderem e demonstrarem que não comunga, que não se comunica, como bem o Dr. Blazak colocou aqui. Para quê? Para a ampla defesa e o contraditório, já que não foi observado o rito específico da Lei 6490, que era fazer a defesa, dar o prazo, todas as testemunhas de uma só assentada, e a decisão, que isso aí deveria ser, isso aí no começo, principalmente já no primeiro ano de mandato, e aonde que nós não teríamos essa surpresa, causando a maior instabilidade no segundo maior município de Mato Grosso. E eu digo porque a maior instabilidade. O doutor Blazak foi muito feliz em dizer 200 emissões, muito mais do que isso, até hoje, 200 maior. Mas a própria Lucimar, ela disse em 17 de maio para a imprensa que conhecia sequer a estrutura do Paço municipal. Sequer uma pessoa que não conhece o orçamento, que vem de chofre, numa administração sem nenhum tipo de assessoria, sem nenhum tipo de preparação para aquilo, sem nenhum tipo de transição com relação, porque 24 horas não oportuniza nada para as pessoas. Exatamente. Então, abrupta, tanto para ela como para quem está saindo. A gente tem que colocar essa determinada situação. E ela disse: não conheço sequer a estrutura do Paço municipal. E lembrando, quando nós buscamos essa questão da alternância do poder, que é uma questão pacificada no âmbito dos tribunais, foi justamente isso, para que a sociedade não fosse penalizada. Antes da vítima ser o Dr. Wallace, a principal vítima é a sociedade mato-grossense, aliás, que já vem sendo sofrida desde o primeiro dia, com as exposições dos caixões, com os títulos de eleitores sendo expostos, e com tudo que foi colocado, denegrindo a imagem de todos e atrapalhando na condução do processo administrativo naquela administração. Então, a gente entende sim que houve a ofensa ao contraditório, a ampla defesa, e especificamente nesse caso, a questão da alternância do poder, ela, como ele disse que era reverso, porque ele entendeu como ela já tinha tomado posse, quando nós ingressamos com a cautelar, claro, 24 horas, não há como, a posse foi no dia, mas o exercício, que é efetivamente o desempenho, só foi
a posse, na verdade ela não estava, e 6 meses numa estrutura municipal, numa administração municipal, para quem tem experiência, e aqui nós não estamos falando com leigo, os advogados, no caso próprio, Blazac e eu já tivemos em outras atividades municipais, em 6 meses você tem um mínimo conhecimento dessa determinada estrutura, e é o que está acontecendo com relação a isso. Então nós achamos que a razão e o direito, né, a legitimidade de estar no exercício do doutor Wallace. Uma, porque a gente acha que não foi respeitada a questão da alternância de poder, e uma que nós achamos que há uma instabilidade, e quem está sendo penalizado é simplesmente a população de Mato Grosso, de Várzea Grande, e especificamente com a questão dos valores que estão sendo colocados. Né? Se alega a questão de publicidade, que por todos vocês é conhecida, se estimou um determinado valor nada condizente com foi a realidade. O marketing, os valores que foi cobrado, foi aquilo que foi cobrado por pessoas da respectiva área. E, na verdade, o relatório, o que eles plantaram, ele não diz, ele faz uma média do Brasil, do que se poderia colocar, aonde que determinado marketing poderia colocar X, outro X, mas tem uns que podem ser colocados 424 do jeito que eles colocaram, outros podem colocar 10, como o outro pode ser 20, 30 é o preço do profissional. E respondendo a essa assertiva, o próprio profissional, ele diz, na pergunta que foi realizada, que valia a liberdade de preço conforme a própria Constituição. Nós temos a livre iniciativa e a livre concorrência. Então ele não pautou uma mentira deslavada, plantada, que o profissional disse que o valor de lá foi 424 mil. Se fosse assim, não poderia ter nenhuma candidatura, porque nenhuma das candidaturas de Várzea Grande chegou a esse patamar de 424 mil. Ledo engano. Então, são essas assim, considerações que a gente realiza e que nós vamos levar ao tribunal, que aquela verdade amplamente massificada, reproduzidas no meio de imprensa e que foi colocada para o relator e na qual ele se baseou dentro do processo que está lá, ela de verdade ela não condiz com a realidade. A realidade nua e crua é essa que nós estamos colocando, onde que não houve um respeito ao rito, que não houve um respeito ao contraditório, não houve Caixa 2, não há comunicação entre atividades empresariais e aqui a respectiva campanha, porque se tivesse a própria prestação de conta, ela não teria sido aprovada, ela teria sido reprovada. Então essas minhas considerações. E é importante, assim, na tua experiência, inclusive, Enoque, que é forte com política, a pergunta é o que é Caixa 2? Né? Que se fizer essa pergunta, o que é Caixa 2, e pegar o processo, não vai encontrar o que é um Caixa 2 legalmente. O Caixa 2 legalmente quer dizer o quê? É uma captação de dinheiro e um gasto desse dinheiro sem contabilizar. Isso eles não conseguiram provar em momento algum dentro do processo. Entendeu? Então, o que eles estão dizendo que a Caixa 2 é uma movimentação financeira de um valor que alguém de uma empresa de lá depositou para a empresa de cá e que esse valor, aparentemente, eles querem então dizer que foi doado para cá. Ainda que fosse isso, não estou dizendo que é, mas ainda que fosse isso, não há ilegalidade nenhuma eleitoral nisso. Pode ser outra coisa lá. Agora, para justificar uma cassação e conceituar isso como Caixa 2, é muita maldade. Para resumir, acho que você tem outras pessoas para atender aí, entendeu? O que pode acontecer na terça-feira, o julgamento? É do agravo. Do agravo. Que é o agravo em cima da cautelar pelo efeito suspensivo. Não é? O que pode acontecer? Eu digo isso
muito preocupado com aquilo que o Dr. Patrocínio colocava. A estabilidade daí que vive a cidade de Várzea Grande, que não é uma coisa recente. Várias administrações estão sendo marcadas por esse tumulto. E a população sofre Isso. com isso. Há uma expectativa de que essa situação seja pacificada de uma maneira célere para que esse tumulto administrativo cesse? No meu sentir, se quiser responder, pode responder. Tá a palavra aberta, a gente confia, até porque, segundo o regimento, ela vai sem publicação, possivelmente terça ou quinta-feira, poderia ter sido hoje, e a gente confia plenamente que se analisa o direito da forma que ele deve ser e não através de presunções, e que retorne aquele que é legítimo, soberano, que ganhou nas urnas, porque senão nós estamos se invertendo. Porque o que também é interessante, dentro desse raciocínio que o Patrocínio construiu, é que o tribunal, ele não precisa analisar o mérito do recurso para poder dizer vou dar um efeito suspensivo ou não. Claro que se ele acha interessante, pode até acontecer isso, de repente ele já tem uma ideia daquilo. Mas o que nós gostaríamos de levar ao tribunal por meio deste agravo, que já está feito, já foi para o Ministério Público, por isso que a gente está também na expectativa que semana que vem vá a julgamento, porque já voltou do Ministério Público, então ele tem que ser levado a julgamento, regimentalmente. É que o tribunal considere que as alternâncias de poder não é a recomendação, né? Ainda que tenha sido feito agora uma retirada. Vai retirar de novo? Sim, porque alguém que estava com 2 anos no exercício do mandato, 2 anos e 5 meses, com projetos em andamento, ele está lá há 2 a 3 semanas fora da sua cadeira. E é muito interessante o que o Patrocínio frisou, eu anotei aqui para minhas considerações, é que quando eu tenho uma eleição, eu tenho um período de transição entre outubro e janeiro. E como que um nobre magistrado da primeira instância determina 24 horas, sob pena de todos os rigores da lei, para que simplesmente o prefeito de uma cidade, na envergadura de Várzea Grande, que tem uma contabilidade que movimenta milhões por mês, tem que entregar a chave da prefeitura do dia para a noite sem poder dizer, olha, vamos deixar em dia isso, aquilo e entregar, vamos cumprir a decisão judicial, né? Agora, então o que a gente espera de ver no agravo regimental é essa análise de bom senso, de proporcionalidade, que a Corte tem, evidentemente, porque tem colegiado essa diversidade de ideias. Ainda que o relator negou a liminar, ele pode refazer o seu posicionamento, ou ainda que ele perdure na sua convicção, temos a esperança de ter outros 5 magistrados que poderão fazer essa discussão sobre realmente o impacto da mudança da gestão. E é essa a esperança. Não se quer, de jeito nenhum, ter o mérito, porque é isso que nós precisamos fazer também, que a população entenda, a sociedade brasileira entenda, que o mérito a ser julgado é outra coisa. O que se pede nesse momento é que não se cause transtornos a mais que já tem. Aí no mérito, a gente tem a esperança de ver vingado isso que nós falamos. Não há ligação eleitoral alguma. E se não há ligação eleitoral alguma, data vem a sentença do magistrado de primeiro grau, ela precisa ser cassada e reformada. Então, que vai ser discutido, e aí os desdobros, né, evidentemente. Né? Não, é que eu faço uma última consideração aqui no raciocínio dele. Quando a questão da alternância de poder é uma coisa séria para quem está num determinado tempo. Por quê? Uma administração, uma empresa particular, você já pensa, já faz um planejamento. Numa administração, você faz um planejamento estratégico, aonde você demanda 6 meses, aonde você vai trabalhar uma questão orçamentária, os planos todos. Então, você tem uma equipe multidisciplinar que você vai trabalhar ao longo do tempo. E é uma pessoa que cai
abruptamente, ele não conhece aquele determinado pensamento, aquela ideia que foi implantada por técnicos, por pessoas de natureza que vão trabalhar em cargos comissionados. Do zero, exatamente. E desconsiderando todo esse tipo de planejamento que fez e que é técnico, e observando a própria comunidade, observando as necessidades daquilo. Então, de uma hora para outra, no curso do mandato se faz a modificação. Então, é por isso que é a questão do recurso suspensivo, mantendo até julgar o mérito, e aí são coisas totalmente, como ele disse, distintas, mas respeitando para a sociedade não sofrer muito como vem sofrendo. Obrigado, senhor. Olha, eu vou dar só 2 jurisprudências aqui para você ter uma ideia, citado no recurso que já está protocolado. A primeira, que ela vem de um dos tribunais regionais, que coloca assim: fato ilícito e idêntico material probatório que redunda em aprovação das contas, ainda que com ressalva, não gera motivo suficiente para desencadear a aplicação da pena de cassação do diploma. E a outra é interessante, que há essa discussão trazida por eles da divergência de orçamento para um e orçamento para outro, nas diferenças de preços. João Otávio Noronha, que é o ministro do TSE. O pagamento realizado a pessoas físicas para o desempenho de funções relacionadas à campanha eleitoral, e aí, diferentemente do que estão acusando porque está um valor menor, né? Em valores superiores aos praticados no mercado, não configura por si só o ilícito do 30A. Isso aí, valores superiores. Então agora, mas daí o que significa que o valor menor está recebendo por fora? Agora a necessidade de receber por fora. Quem recebe por fora normalmente é quem quer cobrando mais, não a menos. Precisa provar também. Senhores, obrigado. Valeu.